E como veremos Daniel ser usado naquela circunstância? É uma boa pergunta, sabe, Dave? É, mencionamos no programa passado como a igreja está usando programas do mundo para encher os seus cofres e ocupar os seus bancos. Não é Deus ou o Espírito Santo que está fazendo as coisas. Então, para isso acontecer, eles precisam mudar o evangelho a um ponto que chega a ser um outro Jesus, um outro Espírito e por aí vai. Mas olha, eu muitas vezes me perguntei a mesma coisa, não sei. O que esses pregadores pensam? Para buscar a ajuda no mundo, você tem que largar a verdade do evangelho. Não dá para ter os dois e misturá-los. Não dá, não. Muita gente tenta isso, mas não tem como. Verdade. O doutor Gray falou, e espero que ele esteja errado. Oro para que ele esteja errado, mas temo que ele esteja certo, porque eu te perguntei há um mês ou mais atrás, talvez até mais tempo, quantas dessas das maiores igrejas nas Assembleias de Deus, quantas você pensa que fazem parte desse movimento neoliberal? Eu disse a maioria. Verdade. Eu concordo que é a maioria. E se esse é o caso, é uma tragédia. Para tentar responder o que o irmão Smith falou, estou pensando aqui, irmão Swagger. O irmão Daniel tinha orado e estava pronto, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Imagina só, ele tinha orado, estava pronto, estava longe do seu país. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele era um homem de oração. E chegando nessa posição, o Espírito Santo estava trabalhando nele, e eu comecei a pensar na história que você contou. Você estava orando e pronto para ir até a Casa Branca. Porque normalmente nenhum de nós está pronto para ir para a Casa Branca e compartilhar algo sábio. Mas você estava, e o Senhor te usou naquele dia e te deu sabedoria para dar a resposta correta. Mas eu vejo que em Daniel aqui vemos a importância de estar em oração. Nunca sabemos o que o dia de amanhã vai trazer. Exatamente, é isso aí. Temos que ir para o intervalo, não saia daí e voltamos já já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Leia aí o... Irmão Swagger, eu gostaria de comentar algo aqui em relação ao que falamos antes do intervalo e como pregadores de hoje em dia estão seguindo várias outras coisas menos o evangelho. Parece que pregam tudo menos o evangelho. E hoje creio que temos toda uma geração que podemos chamar, assim como Jeremias chamou, de escravos que nasceram em casa. Eu e o Joseph nos encaixamos em uma certa categoria por idade, que existem pregadores que só sabem o que aprenderam. Foram ensinados, especialmente nos seminários aonde passaram, aprenderam que é assim que você entrega essa forma de evangelho. Não é que eles buscaram algo errado, mas é que eles aprenderam que é assim que você apresenta. Tem que ser atraente para o povo, tem que encorajar as pessoas através de psicologia encorajadora e coisas assim. Não estamos aqui para apontar o dedo e falar quem está errado, mas podemos aqui mostrar que Daniel ele foi levado para o exílio, saindo de Jerusalém, saindo de Judá. Então ele tinha um conhecimento e ele se lembrou de como era a terra, sabia o que era certo. E houve uma geração depois deles que nasceram no exílio, não sabiam nada sobre Jerusalém e como eram as coisas ali. Creio que temos a mesma figura hoje, aonde a geração anterior é muito bem representada aqui nesse painel. E vocês sabem
de experiência o que é ser criado na pregação do Evangelho, ter um estilo de vida piedoso, ver o Espírito de Deus se mover. Mas essa geração não sabe. Nunca aprenderam a pregar ou o que a palavra de Deus diz. Mas existe esperança. Existe esperança. Esse jovem aqui está para se formar com o mestrado dele, não é mesmo? O David tem um mestrado da Universidade de Missouri. E ainda digo que os professores que te ensinaram nos últimos meses e os professores que te ensinaram eram totalmente diferentes. Não é mesmo? Com certeza. Olha, os homens que te ensinaram, eu não os conheço, então agora estou chutando. Você diria que eles pareciam ser homens que amavam ao Senhor? Com certeza, eu sei disso e já te falei isso. Eles fazem seu trabalho muito bem. E em muitos casos não discutimos algumas coisas que discutimos aqui no programa, inclusive tentando entender o que eles pensavam teologicamente falando. Mas eu sou agradecido, como o Dr. Gray mencionou, tínhamos reuniões de oração o tempo inteiro e tínhamos o mover de Deus. E isso indicava para mim que era diferente, havia uma diferença. Com certeza. E tem sido uma experiência muito boa. Boa mesmo, é só isso que posso dizer. Mas, Joseph, sua experiência não é típica da maioria que está buscando se educar mais no Evangelho. A sua é uma exceção. Esses homens que foram professores dele vêm da denominação que nós conhecemos e o Dave conhece. E eu ainda acredito que existe esperança. Pode continuar. Eu concordo que o Senhor sempre tem um remanescente, mas o que o Joseph experimentou vai mais para o lado conservador, mas me corrija se eu estiver errado, mas não é o que a maioria recebe, a maioria das pessoas que estão tentando entrar no ministério. O Dr. Gray pode explicar até melhor do que eu. Aí depende de que grupo você está falando. Se você está falando dos pentecostais ou evangélicos pentecostais. Existe uma variedade tão grande no mundo cristão, mas no mundo evangélico parece que a dimensão que empolga as pessoas é esse grupo que está aparecendo aí. E não é um bom grupo, para ser sincero, em relação à mensagem conservadora. E está influenciando as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus e outros grupos pentecostais. Eu não sei o que está fazendo com o movimento da Vineyard, eu não sei mais se eles existem, eu não sei o que tem feito com o movimento da Palavra Rema, mas nas Assembleias de Deus influenciou demais. Irmão Swagger, ainda existem muitas pessoas conservadoras nas Assembleias de Deus, lutando para manter a fé. E é muito interessante, enquanto eu entro no Facebook, né? As Assembleias de Deus estão fazendo muitas transmissões ao vivo pelo Facebook, porque as igrejas estão fechadas. E aí você escuta o que está acontecendo. Mas tem muito mais gente falando da cruz do que haviam alguns meses atrás. Você crê nisso? Creio sim. E outra coisa interessante é que eu tenho um sobrinho que ele está no mundo batista. Sabe qual é o nome da igreja dele? Uma igreja grande. Na área de Dallas-Fort Worth, é a Igreja da Cruz. É o nome da igreja, e a igreja é batista. Os batistas sempre tiveram uma inclinação muito grande em direção da cruz de Cristo. Verdade. E esse livro que eu mencionei no programa passado, com mais de 1000 páginas, foi escrito por homens batistas ou parecidos. Eu chamo